Graça e paz, galera. Tudo bem? Meu nome é Vinícius e eu estarei junto com vocês aí ao longo desse ano, tratando de alguns estudos bíblicos, e em especial estudos do Antigo Testamento, do profetismo, dos profetas. E Deus tem colocado no meu coração para a gente iniciar tratando do profeta Isaías, ele que é conhecido como um profeta messiânico, e dentre tantas singularidades, tem é um dos profetas mais citados, né, no Novo Testamento, além de uma literatura incrível para a gente estar tratando. E para a gente iniciar nessa primeira videoaula, eu queria agradecer a todos vocês, dizer que a gente está aberto aí para aprender, para divulgar. Gostaria de convidar vocês também a estarem se inscrevendo no nosso canal e estar comentando, compartilhando, tirando suas dúvidas para que a gente possa crescer junto aí ao longo desse ano. E qual é a importância, né, do profetismo para a Bíblia, para nós cristãos? Qual é a importância do profeta ou dos livros proféticos para a nossa caminhada, né? Vale lembrar que a Bíblia hebraica, né, o Antigo Testamento, ele é tripartido, é dividido em três partes. A Torá, que compete à lei, né, o, como a gente é muito conhecido também o Pentateuco. A última parte é os escritos, Ketubim, e em seu coração maior, no centro, está os profetas, Nabim. É comum no hebraico aquilo que está no centro ele tem importância maior, ele tem aquilo que podemos dizer o mais importante, aquilo que queremos dar como centro. E a Bíblia, como um todo, tanto o Novo como o Antigo Testamento, é um texto profético. É um texto que tem esse ar de profecia. Se a gente for tratar do Novo Testamento, eles falam também fala de um novo Moisés, né, principalmente os evangelhos e Atos. Esse novo Moisés é profeticamente, essencialmente é Cristo. O Novo Testamento ele vai falar desse profeta que é Cristo, né, o nosso Deus, o Mashiach, e também dos profetas que o antecederam à cruz. E da onde surgiu o profetismo, como surgiu os profetas em Israel? Esse é um tema muito grande, onde a gente poderia ou deveria tratar em muitas aulas. Não farei isso nesse momento, a gente procurarei agora fazer um breve apanhado do termo, do que é o profeta, porque se dá muitas discussões, é muito difícil afirmar historicamente de onde surgiu o profetismo em Israel. Muito provavelmente ele tenha vindo dos povos secundários, cananeus. A gente vê na Bíblia o termo que é usado para profeta, Nabim, aplicado aos profetas de Baal, né, por Jezabel. Esse termo é aplicado algumas vezes também aos profetas egípcios, aos magos egípcios. Porém, conforme afirma Von Had, é muito complicado a gente ter isso como algo histórico, até porque, pelo que parece, esse termo ele foi se tornando genérico, ele foi se generalizando ao longo do tempo. Então, não podemos afirmar isso. Dentre os povos ao redor de Israel, o tipo de profetismo o que mais se assemelha ao profetismo de Israel, tanto em essência, né, quanto em formato, é o que a gente encontra em Mari. É, assim como o profetismo de Israel, a gente consegue perceber que no profetismo de Mari também é um profetismo um pouco estático e que tem esse apelo um pouco político, né, que trata diretamente com o rei. Falar um pouco aqui sobre alguns termos, onde a gente encontra esse termo Nabi no Antigo Testamento, né?
Vou dar um exemplo de Natã. Natã é sempre chamado de profeta, aí o termo Nabi. Gade, ao contrário, exerce às vezes a função de vidente de Davi, né? Ozer, a palavra para vidente. A gente encontra isso em 2 Samuel 24:11. Mas também às vezes é empregado a ele o termo Nabi, o termo de profeta. Mas ele mesmo responde que não é profeta, né? Não, em outras passagens. Em 1 Samuel 9:9, encontramos outra passagem que, ao invés da palavra Nabi para profeta, a gente encontra Roé, quer dizer vidente. Outro exemplo também, para a gente ver como, historicamente, pela terminologia, é difícil a gente definir a historicidade ou o tempo que surgiu, que é originário do profetismo em Israel, é que Eliseu ele é chamado de Ish Elohim, ele é chamado de homem de Deus. Entretanto, os discípulos que se reuniam ao redor dele são chamados de discípulos dos profetas, né? Bine, Nebim, que a gente encontra isso em 2 Reis 2:3, 5, versículo 7, versículo 15, e também no capítulo 4, nos versos 1 e 38. Na história de profetas, ou na história dos profetas, a gente também encontra em 1 Reis 13, também é usado esse termo, Ish Elohim, né, homem de Deus, para se tratar de um homem que mais para frente também é tratado como profeta, como Nabi. Betel, aqui vou ler um trecho do livro do Bonhad, na página 451, a Teologia do Antigo Testamento, que ele diz o seguinte: na história de dos profetas em Israel, em 1 Reis 13 fala-se de um homem de Deus vindo de Judá, enquanto seu colega em Betel é denominado de Nabi, profeta. Mais adiante o texto elimina essa distinção, fazendo o homem de Judá dizer: também eu sou profeta como tu. Isso a gente encontra em 1 Reis 13:18. Essa surpreendente flexibilidade terminológica nos adverte do perigo de ver nos textos isolados um reflexo imediato da realidade histórica. Então, assim como eu estava falando com vocês, a gente não pode pegar a terminologia de Nabi e dizer: não, o profetismo começou há tanto tempo. Até mesmo porque você pode falar: poxa, mas Moisés, Miriam, Arão, até Abraão foram chamados de profetas. Isso muito provavelmente vem numa redação posterior, de uma noção já de Nabi, de profeta mais genérica do que o texto propriamente da época do seu redor. Até porque, pelo que parece nos textos e pelo que parece na terminologia usada, principalmente nessa parte do Antigo Testamento, Números, a gente não consegue perceber isso bem distintamente. O que mais eu posso estar falando, né, sobre os profetas nessa primeira parte? A gente também encontra em Números 11:10 um relato que, segundo alguns que trabalham com teorias da fonte, que seriam essa teoria da fonte, né, que na Bíblia hebraica a gente encontra algumas vezes Deus tratado como Eloísta, como Elohim, outras como Yahvé, né, o aportuguesado Javé, entre outras, a deuteronomista e a fonte sacerdotal. Essa é uma teoria que vem caindo por terra, ela não tem se sustentado. Há outras teorias. Aí Milton Schwantz ele trata legal dessa nova proposta de se trabalhar com perícopes, que são pequenos textos que foram aglomerados posteriormente, né? Então, inicialmente, o que a gente precisa saber dos profetas e o que a gente precisa saber desse tempo profético? O profetismo característico de Israel, ele surge pela necessidade do povo se converter a Yahvé novamente, se converter a Deus novamente. Muitos dizem que
a partir do reinado de Davi, quando Davi ele expande seu território e agrega e coloniza alguns territórios que antes eram cananeus, ele não faz, junto com essa agregação, uma missão ou algo para converter esse povo a Yahvé. E essa infiltração cananeia, junto posteriormente, depois com outros reis que fazem aliança com outros povos, e normalmente nessas alianças políticas também se faziam concessões religiosas. Então, muito parece que a partir daí a infiltração dos deuses cananeus começam a ficar muito forte no meio de Israel. Isso começa a ter um perigo. O Hag ele chega a dizer que chega a ser meio estranho dizer que eles adoravam Yahvé, mas parece que havia um termo, uns adoravam, outros não. O pessoal da corte costumava adorar Baal. Isso a gente vê, eu acho que o ponto mais alto disso é quando Jezabel, né? A gente vê que Jezabel ela chega inclusive a manter profetas, ou seja, há essa infiltração de deuses cananeus no meio de Israel. Se a gente for tratar de Elias acho que é o primeiro profeta que a gente consegue ter e ver essa ação mais claramente. A gente vê que ele, muito provavelmente, a gente não tem muita informação, mas muito provavelmente ele tenha recebido a sua educação ainda o javismo, né, patriarcal, ou seja, aquela criação, aquela instrução da fé em Yahvé, desde casa, desde aquela patriarcal, não por escolas proféticas nem nada do tipo, mas de casa. Então, um javismo mais puro da época tribalística de Israel. E quando ele chega, ele vem de Gileade, norte, o reino do norte, e ele vai até o reino do sul na sua ação profética. A gente consegue distinguir também algumas ações, algumas diferenças teológicas, inclusive no que se diz respeito à teologia desses dois reinos. É válido lembrar que depois que Salomão morre, Israel ele é dividido, tem o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte, onde é construída, né, uma nova capital, Samaria, se eu não me engano, por Onri. E a gente tem também o reino do sul. O reino do sul, onde foi construído o templo de Salomão. O reino do norte ele não tinha templo de adoração a Yahvé, mas nós vemos que tinha templo de adoração a Baal. É válido também lembrar que depois que esses profetas de Baal eles são expulsos, o pessoal do norte ele não se apodera desses templos. Eles costumavam, o culto muito provavelmente ele era feito debaixo de árvores, em alguns lugares altos. Havia algumas, podemos chamar de sinagogas, ou algumas congregações onde o povo se reunia. Somente no sul que a gente tinha o templo que foi construído por Salomão, e o culto foi centralizado nesse templo só com a reforma de Josias. Então até esse momento ainda a gente não tinha, o povo ainda não tinha essa necessidade, eles não tinham essa intenção tão forte ou esse culto no templo tão forte. O povo do norte, os profetas do norte, a gente percebe que eles resgatam mais a tradição de Moisés, do deserto, enquanto que os profetas que vêm do sul, um exemplo é Isaías, eles são mais ligados ao templo. Isaías, Ezequiel. Outra diferença entre os profetas do norte e os profetas do sul, outra diferença, não acho que a maior diferença é essa, que a gente pode ver o próprio Elias, quando ele vai falar com Deus, ele não vai para o templo, mesmo ele estando no sul, ele vai para o monte, ele vai para o deserto. O lugar de encontro dele com Deus não é no templo, mas é sim no monte e no deserto. Diferentemente de Isaías, se a gente for pegar o chamado de Isaías 6, a gente vai ver que a narrativa ela
parece muito e ela lembra muito o templo, né? Então, a gente consegue perceber isso em algumas ações, e mais para frente, quando a gente for estudar o livro do profeta Isaías, a gente vai conseguir ver isso com uma maior clareza. Para a gente encerrar esse primeiro estudo, eu queria agradecer a vocês. Isso foi bem superficial, se for comparado que os profetas ou que esse movimento ele precisa de detalhes. Há muitas discussões a respeito disso tudo. É válido lembrar que o profetismo, ele, ainda que alguns achem que historicamente ele tem essa ação de vidente, de prever futuro, a gente vai ver que os profetas eles são leitores do tempo, têm essa dependência de Deus, essa dependência de andar com Deus, e fruto dessa santidade de Deus que em ver a sua justiça, em ver a mishpat, né, agregado, a mishpat praticada em todo o povo, é o que Amós fala, né, que o Senhor pede de ti é que ande com teu Deus, ame o teu próximo. Então a gente vai encontrar nos profetas esse apelo social muito forte. A justiça de Deus é aquela justiça que não está simplesmente no ritual, simplesmente você ir na igreja, mas a justiça de Deus ela é praticada com o seu próximo no dia a dia, e ali você demonstra a sua ação, você demonstra o seu amor com Deus. No próximo estudo a gente vai estar vendo um pouco mais especificamente sobre Isaías. A gente vai ver um pouco do título do livro, por que o título do livro de Isaías, algumas singularidades do livro, e a primeira parte, né, do seu contexto histórico. Isso vai ajudar bastante a gente a entender o porquê que Isaías falou o que disse, pregou o que disse, qual era a intenção dele e como Deus procurou usá-lo e ajudá-lo nesse momento. Desde já agradeço vocês pela força, deixem comentários aí no que vocês acharam, e até a próxima. Pretendo, deem dicas aí, poxa, precisa melhorar isso, eu acho que ia ficar legal dessa forma, para que a gente possa crescer junto. Deus abençoe todos vocês, se inscrevam, compartilhem, até mais, tchau, tchau.